Boa noite, pessoal. Aqui é Renato Fonseca. Vamos mais uma aulinha nossa aí. Vamos falar hoje sobre fluxo e continuidade, tá? Deixa eu abrir só um Word aqui. Então, como a gente já estudou bastante fluxo e continuidade, né? Vai ser o padrão que a gente vai operar, né? Com base aí no nosso operacional. E dele a gente vai variar algumas outras coisas, né? Mas de início a gente vai começar trabalhando sempre com fluxo e continuidade, então por isso que eu estou dando essa importância maior a eles. Acredito eu que o pessoal já está tendo aí um resultado muito bom no fluxo, operando o fluxo, né? Então vamos manter dessa forma, tá? Dúvidas podem me perguntar aí de acordo com o que acontecer na aula, tá? E vamos para frente, beleza? Então vamos falar aí do nosso fluxo e continuidade, beleza? Tá? Esse é um padrão, gente, tá? Fluxo e continuidade é um padrão que a gente opera sempre para rompimento, né? Já foi falado isso. Opa, que opera sempre para rompimento. O que que significa, né? A gente vai sempre achar que o índice vai continuar crescendo, continuar seguindo sua direção, vamos falar assim, né? Se está de alta, continua de alta, se está de baixa, continua de baixa, né? É aquela velha história que eu falo da vela, tá? Deixa eu preparar o desenho aqui, tá? Em que o índice está sempre subindo, né? E que ele pode formar diversas velas, né, de acordo com o tempo. Então, fez uma vela de 1 minuto, aqui fez uma outra vela de mais 1 minuto, tá? Aqui fez uma outra vela, tá? E houve um fluxo de continuidade, tá? Dividido em várias velas, né? Que a gente vai chamar de velas de força, vamos dizer assim, beleza? Tá? A partir da terceira vela, obedecendo o mesmo sentido, a gente começa a considerar que seria um fluxo de continuidade, tá, pessoal? Beleza? Então, é um padrão que a gente vê muito em OTC, tá? Então, acontece bastante em OTC. Então, vamos lançar aqui também. Acontece muito em OTC, beleza? Tá? E aí, como que ele funciona? É aquele velho desenhozinho que a gente vai fazer sempre, né? Tenho minha primeira vela, depois dela eu tenho mais uma outra vela de força, tá? E aí uma terceira vela abrindo aí nosso fluxo de continuidade, beleza? Se fosse no sentido de baixa, né, eu teria aqui uma vela de baixa, uma outra vela que se segue no mesmo sentido, outra velinha que se segue no mesmo sentido. Basicamente vai ser isso aqui, beleza? Tá? Então, a partir da terceira, primeira, segunda, terceira, a partir da terceira, observa-se o fluxo de continuidade. Geralmente, tá? Ele vai ser formado, isso eu não falei para vocês, tá? Geralmente formado por velas de força ou agressiva. Então, geralmente formado velas de força ou agressoras, tá? Beleza? Então vamos lá. É, Qual a diferença de uma vela de força para uma vela agressora? Quem pode me falar aí? Alguém pode me falar a diferença de uma vela de força para uma vela agressora? Ninguém sabe? Vamos lá, vamos desenhar. Ó, vela de força, beleza? No caso de alta, pode ser até uma negação barra força, mas a gente pode considerar uma vela de força, beleza? Já se eu tiver essa vela aqui, ó, com esse paviozinho, ela não é uma vela de força,
tá? E nem uma negação barra força. Mas ela pode ser considerada uma vela agressora. Por quê? Porque ela teve um tamanho, um desenvolvimento muito grande, beleza? Então, esse fluxo ele pode ter velas com um paviozinho pequeno para cima aqui, beleza? Tá? Por quê? Só quis dizer que naquele momento ele teve uma pequena tentativa de reversão ali, ele tentou atingir um índice e não conseguiu chegar, mas nada que interfira na movimentação de continuidade, beleza? Então é normal você encontrar velas, né, de força, aí, encontrar velas de força, nossa, encontrar vela de força, encontrar velas negação barra força, tá? E eu encontrar velas agressoras, tá? No meu fluxo de continuidade, tá? Pode acontecer. E isso também pode acontecer que eu tenha ali um fluxo de continuidade com mais de 3 velas, tá? A partir da terceira vela ele começa a contar, beleza? Quando eu sei que esse fluxo de continuidade finalizou ou está para finalizar, quando aparecer velas de final de movimento ou prováveis velas de exaustão. E aí a gente já começa a ficar de olho que pode ser que esteja acabando, né, o fluxo, beleza? Tá? E gatilho para entrada, o pessoal me fala muito, né? Ai, professor, não consigo ter um gatilho para entrada. Então a gente vai colocar aqui agora, tá? Um gatilho para entrada, beleza? Quando vai ser esse gatilho para entrada, pessoal? Tá? A gente vai operar sempre que tiver uma vela grande, beleza? Vela grande, que vai ser a agressora ou uma vela de força, beleza? Tá? Sempre a favor da tendência. Já ficou mais fácil, né? Beleza? Tá? Ah, professor, mas eu não estou achando nenhuma vela de força. Beleza, mas se no fluxo de continuidade, quer ver? Vamos abrir um gráfico só para mostrar para vocês aqui. Vamos abrir um gráfico aqui rapidinho. E ó, vamos puxar fluxo de continuidade aqui. Opa. E você vai ver, ó, começou com uma negação barra força, começou com uma vela agressora. Começou com uma vela negação barra força. Essa aqui também é uma negação barra força, tá? Apesar de ter um corpo pequeno, mas é uma negação barra força. E teve uma vela agressora aqui, ó, outra negação barra força. E ó, velas grandes, se você for comparar, ela foi diminuindo até chegar numa exaustão. Ó, beleza? Foi bem perfeito esse aqui, tá? Mesma coisa, ó, negação barra força. Não é uma vela agressora, mas é uma negação barra força, tá? Então serve. Aqui, não aconteceu, não pode ser um fluxo muito bom, muito bem feito. Talvez a gente não entraria para fluxo de continuidade aqui, porque teve uma vela de força, mas na terceira, tá? Pode acontecer isso, mas não é o que normalmente acontece, tá? Vamos voltar, vamos ver o SDCHF. Ó, uma vela agressora, que não é uma vela de força, porque teve aqui, iniciou-se uma subida, aqui teve um descanso e tudo, mas é um fluxozinho de continuidade. Ó, descida, mesma coisa. Ó, tá? Ó, começou aqui, ó. Uma vela de certa forma agressora, não é uma vela muito pequenininha, beleza? Então, às vezes a gente fica naquela de, professor, eu não sei quando entrar. Aqui agora você já sabe, ó. Fez uma vela agressora, tá? Que é maior do que a anterior, ó, já posso entrar para o fluxo de continuidade, beleza? Quando eu entro, achando uma vela grande, uma vela agressora, tá? Quando eu saio, quando eu visualizar a vela de final de movimento ou de exaustão, beleza? E aí a gente entra e sai sem nós, beleza, pessoal? Já conseguimos pegar um gatilho aí bem, bem tranquilo, tá? Vamos falar de regras, tá? Então vamos lá. Primeira, primeira regra dele, né? Vou botar aqui regras. Eu fazer aqui no próprio Word, fica mais fácil. Já está no Word.
Regra um. Primeira regra, né? Procurar velas de força. Então, achar velas de força. Por que eu botei achar velas de força? Porque o padrão é o padrão perfeito velas de força. Eliana, repetiu o que que você quer que eu repita? Fala para mim que eu repito para você aí, tá? Primeiro padrão, achar velas de força. Para o padrão perfeito, beleza? Segundo, só é fluxo a partir da terceira. Opa, do movimento, beleza? Vamos ver lá o SDBRL que a Adriana falou que tá bom, o fluxo. Olha aí, ó. Beleza? Fez uma exaustão, pode ser que descanse e desça. É, Faz a pergunta, pessoal, tá? O gatilho perfeito. O gatilho perfeito vai ser quando você achar uma vela grande, tá? Quer dizer, o gatilho é quando você achar uma vela grande. O gatilho perfeito é quando você achar uma vela de força, que é aquela vela sem pavio na primeira de movimento. Mas se você achar, ó, uma vela grande, essa vela não é uma vela de força, tá vendo, ó? É uma vela agressora só que, ó, deixou o pavio no fechamento dela, mas também pode ser aplicado. Beleza? Beatriz, o que que você ficou confusa? Me pergunta aí, tá bom? Então só é fluxo a partir da terceira do movimento. Só opera fluxo até a terceira. O fluxo só começa na terceira. Então, vamos lá. É, Operar fluxo só três velas, você não tem um rendimento. Então fica complicado, tá? Se você começa a operar só três velas, né, você perde muito. Lembra que eu falei que o meu operacional, o início mais básico, a gente vai dando entradas no mesmo sentido, até que a gente tome primeiro os dois lotes seguidos. Esse é o operacional mais básico que eu faço de fluxo de continuidade, tá? Vocês vão perceber que vão ter velas ali de pavios, velas pequenas, finais de movimento, vai ter um monte de coisa e você vai continuar operando aquilo ali, até a morte, tá? A gente trabalhando com mais perfeição, tá? A gente vai começar a se restringir, tá? Eu não sei por que que ele fala isso de operar fluxo até a terceira. Eu vou ser sincero para você, eu nunca vi ele falar isso, tá? Não sei se ele está falando isso agora. Mas você só opera até a terceira se você levar em consideração, a não ser que ele não tenha ensinado para vocês ainda, ou para essa galera que está vendo a aula, negação barra força, tá? Por quê? Porque ele operaria só a terceira, porque as duas primeiras são velas de força e operaria para uma terceira, tá? A única lógica que tem para explicar isso aí, tá? Opera fluxo até a terceira, porque as duas primeiras são velas de força, eu opero a primeira para pegar a segunda para pegar a terceira, e aí eu não tenho mais garantia. Só que quando a gente estuda lá o negação barra força, ele fala que a negação barra força você opera até a quinta de movimento, então você tem mais duas velas para você poder operar e até mais uma, que seria a sexta, tá? Então, tem que ver por que que ele está falando isso. Pode ser que ele esteja falando isso porque ele está sei lá, numa turma inicial, ou ele está naquele vídeo dele ali naquele vídeo de demonstração que ele não dá a planta para todo mundo, pode ser alguma coisa assim, beleza? Mas aqui a gente pode fazer o fluxo, como muita gente já fez aí, de trocentas velas, não tem problema não, tá? Chama bom, beleza? Terceira regra. Se eu der entrada, é, se eu não der entrada na primeira vela do fluxo, tá? Se eu não conseguir dar entrada na primeira vela, a próxima vela tem que ser maior ou igual à vela anterior, tá? Como que eu vou explicar? Peraí, deixa eu trabalhar isso aqui melhor. É isso mesmo, tá? Perdi a minha primeira entrada, tá? A minha segunda entrada, a vela tem que ser maior ou igual à vela anterior. Então, ó, tem essa entrada.
essa vela aqui ela tem que ser maior ou igual. Ela é parecida, é igual a essa aqui, então eu posso dar uma entrada aqui. Nessa aqui, eu acabei desenhando errado. Na verdade, aqui eu peguei uma vela de força, né? Porque é maior que a média das outras, então eu posso seguir normal. Mas se eu não pegar uma vela de força na primeira, a minha segunda entrada, a vela tem que ser maior ou igual à anterior para eu poder indicar que está tendo força, que houve uma intenção de subida. Beleza? Então, terceira regra, ser maior que a, ou igual à vela anterior. Beleza? Tranquilo? E aí, cara, se for a negação barra força ou se for uma vela de força daquela sem pavios, é melhor ainda, né? Então, vamos botar aqui entre parênteses, melhor se for barra de ouro, que eles falam, né? Que é aquela vela de força sem nada, tá? Ou negação barra força, tá bom? E aí, ô Beatriz, tá vendo? É o que eu falo. A negação barra força você pode operar até a quinta. Então, tipo, você pode ter velas que não sejam velas de forças até a quarta, e na quinta vem a negação barra força. Aí você vai deixar de operar ela? Não, teve indicativo de força ali extra, tá bom? Por enquanto, Charliane, esquece simetria, tá? Fluxo, eu não sei se você estava nas aulas, mas a gente geralmente ainda não olha muito a simetria, não, tá? A gente vai metendo no cacete, vai embora. Beleza? Quarta, tá? Se for o padrão perfeito, a terceira vela do movimento, você tem que pegar a vantagem, tá? Ou pulo de vela, tá? Então, a partir da terceira, a resposta para você aí, tá, ô Beatriz? Pegar com vantagem ou pulo de velas, tá? Como seria isso? Tá? Deixa eu pegar uma vela aqui e desenhar. Vamos lá. Então, vamos dizer que eu tenho a minha vela aqui, tá? Essa aqui é a quarta de movimento. O que que eu vou fazer? Eu preciso pegar ela com vantagem, tá? Então, eu vou pegar aqui 50% da vela, 60%, né? Ou com pulo de vela, beleza? Se ela descer, se ela for a negação barra força, melhor ainda se eu pegar ela aqui, ó, beleza? Mas ela tem que explodir, tá? Ela não pode vir tratorando, não, gente. Eu preciso que ela exploda. Fora isso, eu preciso deixar ela dar uma vantagem para poder pegar, tá? Senão a chance de você tomar um loss é muito grande, beleza? Se for um primo feio, né? Se do nada aparece aqui, ó, então a vela subiu, deixou um pavio em cima. Eu tô fazendo verde, né? Tá fazendo errado, peraí. Fazendo vermelho, fazer verde, ó. Velinha de força, beleza? Na quarta, geralmente pegaria na vantagem. Beleza? Ou pegaria aqui no caso de uma negação barra força, explodiu para baixo, eu peguei aqui, beleza? Se ela deixar um pavio antes, para cima, para alta, então ela fez uma movimentação de alta, eita, fez uma movimentação alta, deixou o pavio, desceu e começou a voltar. Eu só pego, tá? Se ela deixar pavio para baixo, tá bom? Que aí eu pego aqui, tá? Na explosão também, tá, gente? Beleza? E aí a gente volta naquele basicão que a gente já tinha visto, né? Que seria o quê? A única coisa que não pode acontecer num padrão desse é que ela trave, não pode travar em simetria, não travar em simetria, tá? E aqui que a gente começa a olhar para a simetria. Então, se eu vi que a vela está começando se o movimento tratorado da vela
tá? Eu trabalho muito na movimentação, então às vezes a gente nem chega a observar isso aqui, vocês podem ver pelo meu operacional. Eu vejo que se a vela está fazendo isso aqui, ó, tá subindo tratorada, de boa, tranquilo. Mas se ela está tratorando, ela começa a ficar indecisa, tratorando, subindo e descendo, aí eu começo a procurar simetrias próximas, beleza? Porque aí eu começo a ver ali se ela vai travar em alguma simetria. Então vamos dizer que eu tenho uma simetria aqui, beleza? Foi a vela, foi subindo, foi crescendo e ela começa a subir e descer. Se ela travou em simetria aqui, eu já não vou acreditar mais que ela vai continuar um fluxo, eu já vou parar e esperar uma próxima vela, porque pode ser que aqui aconteça o quê? Né? Ou encerre, né, o fluxo, ou haja uma vela de descanso, que é um possível loss, beleza? Então, sempre que a gente percebe que a movimentação tratorada começou a perder força de forma que ela está explodindo em duas etapas, ou que ela está tratorando, mas ela está tratorando virando sentido, ó, subindo e descendo, aí eu começo a procurar simetrias perto. E aí eu começo a operar as simetrias, tá, pessoal? Para ter uma assertividade maior. Beleza? Tranquilo. Mais uma coisa, mais um critério, que é o sexto critério, e esse é até óbvio, né? Pode ser utilizado como padrão de rompimento se tiver uma S1. Então, S1 romper, tá? Ou seja, tem que romper. Não tem essa. Se travou em simetria, já era, beleza? Se travou em simetria, S1 não rompeu. Eu vou fazer até o seguinte, eu nem vou considerar como uma sexta, eu vou considerar como complemento daqui, ó. S1 rompe, beleza? S1 precisa romper. Ou então, pessoal, é aquele único caso que eu falo para vocês, tá? Que ele para antes de terminar o tempo perto da simetria, mas aí ele não rompeu e ele também não travou, beleza? Então, se eu tenho a minha vela, tenho a minha simetria aqui, tá? E aí a vela começou a crescer 60 segundos. E aí, no final daqueles 60 segundos, a vela parou bem próximo à simetria, mas ela não travou em momento nenhum, eu posso acreditar com mais fidelidade ainda que ele vai romper. É isso que eu falo, tá? O que ele não pode é parar aqui e romper, beleza? Ele não pode bater e voltar e nem pode bater e ficar travado, beleza? Show? Se tiver muito perto de uma S1, tá, pessoal? Muito perto de uma S1, a primeira ou a segunda vela tem que romper, que é isso aqui que eu falei, tá? Para dar o fluxo. Então, o operacional fala que a vela precisa romper aqui, perto tem a simetria, a primeira ou segunda precisa romper. É ideal que a primeira não rompa e a segunda rompa, para fazer mais fortemente um fluxo de continuidade, por causa daquele esquema de não perder força, tá? Mas, basicamente, tá perto de uma S1, a primeira ou segunda precisa romper. Se a primeira romper, pode ser até ser que dê um fluxo de continuidade, mas ele vai fazer um fluxo de continuidade ali um pouco menos força, porque ele gastou um pouco de força para romper na primeira. Se ele não gasta força para romper na primeira, a gente já tem uma certeza que ele vai formar um fluxo de continuidade com mais assertividade, beleza? Então, sexto, vamos botar que próximo de S1, primeira ou segunda tela tem que romper. Show? Conseguiram entender? Beleza? E aí a gente já tem aqui todo o operacional para fluxo de continuidade. Achar a vela de força, beleza. Ou ao menos, vou botar assim, ou ao menos velas agressoras. Que aí dá uma ideia de padrão do perfeito, que é achar a vela de força, ou velas agressoras, beleza? Só vai ser fluxo a partir da terceira do movimento, tá? Mas você vai operar normalmente, só que você vai ter garantia que é um fluxo de continuidade a partir da terceira do movimento. Se é maior ou igual que a vela anterior, né? Se for uma barra de ouro, se for a negação barra força, melhor ainda. A partir da terceira, pegar com vantagem ou pulo de vela. Então, a partir da terceira, que a gente já imagina que está cansado, a gente precisa dar uma vantagem ou pegar no pulo de vela. Por quê, gente? Porque a chance de criar-se um descanso é grande.
beleza? Não travar em simetria. S1 precisa romper. S1 precisa romper. Hoje, lá no grupo, lá, alguém postou lá, eu fiz uma entrada assim, assim, não tive loss, aí ninguém sabia responder. Eu falei, pô, é simples, ó, a sua S3 aqui não rompeu, a sua S3 não rompeu. E ele tinha dado uma entrada como se fosse S1. Aí eu falei, não, tem uma S3 perto aqui, mais perto do que a sua S1, e a S3 não rompeu, então era reversão. E aí ele tomou loss lá na entrada, tá? Vamos prestar bastante atenção nesses pequenos sinais, tá? Não travar em simetria e S1 romper. E próximo de S1, tá? Primeiro e segunda vela tem que romper. Show? Beleza? Quem quiser printar essa telinha pode printar. Vou apagar ela, tá? Então, basicamente, pessoal, o fluxo continuidade ele começa a ser mais bem trabalhado aí, tá vendo? Agora a gente sabe que a gente precisa de uma vela agressora, então precisa ter pelo menos uma vela grande, tá? E aí, quando você volta para o gráfico e você olha. Peraí, pessoal, já printou? Posso apagar aqui? Pode apagar, pessoal? Beleza. Então, vamos apagar aqui. Show. Vamos lá, tá? Voltando ao nosso operacional aqui de fluxo, tá? Ó, a gente vai observar que às vezes a gente não vai achar velas de força, mas a gente vai achar velas agressoras. Velas agressoras são velas grandes, tá? Não necessariamente uma vela maior do que a anterior, mas é uma vela grande, tá? É, A gente geralmente não vai ter fluxo de continuidade ó, com velas pequenas, ó, 2 ou velas que têm um pavio. Quando eu considero uma vela pequena, tá, pessoal? A vela Vamos dizer aqui, ó, eu tenho um corpo de vela, tá? E eu tenho pavios que a soma dos pavios dão quase o dobro da vela. Isso é uma vela pequena, beleza? Mas se eu tenho uma vela dessa aqui, eu tenho muito mais corpo do que pavio. Para mim já é uma vela agressora, tá? Se ela tem um pavio muito grande na abertura, ó, se ela tem um pavio muito grande na abertura e o corpo que não é muito grande, ela passa a ser uma negação barra força. Então ela também entra numa vela de força. A negação barra força é uma vela de força. Beleza? Então a gente começa a operar dessa forma, tá? Então você vai ter as velas de força, tá? Aqui eu fiz errado. Peraí. Ó, você vai ter as velas de força, tá? No grupo de vela de força, a gente vai ter a negação barra força, que pode ser um pavio grande na abertura, e um corpo não tão muito grande, porque o padrão de vela de força fala que o pavio tem que ser 2 vezes maior do que o corpo lá, beleza? Tá? Ou pode ser até uma vela grande, agressora, vamos dizer assim, tá? Com um pequeno pavio. Então a gente olha aqui, ó, e a gente já entende que ó, é uma vela grande com um pavio pequeno. O pavio é bem menor do que o corpo. Posso entrar nessa aqui, entro nessa aqui e começo a operar meu fluxo de continuidade. Vou ter vitórias, ó. Se eu fizer aquele padrão dos 2 segundos antes, eu vou ter vitória em todas elas, até a finalização, beleza? Aqui eu já deixei um pavio que, interpretando aqui, provavelmente eu veria que ele está querendo finalizar a movimentação, porque ele deixou esse pavio provavelmente aqui no início e não conseguiu recuperar. E aí eu já não entraria para essa vela. Mas isso a gente precisa ver lá. Agora, por exemplo, aqui, ó, tá? A soma dos pavios não dá o dobro. A soma dos pavios talvez dê o tamanho da vela. Então, posso entrar para uma vela de força aqui? Até posso, mas tá vendo? Não formou um fluxo por conta do tamanho dos pavios, tá? Vamos voltar lá atrás. Vamos limpar tudo aqui. Ó, vamos procurar outros aqui. Ó, negação barra força, negou a movimentação de baixa e subiu. Formou um fluxo de continuidade. Lógico, um fluxo de continuidade com bastante tendência, ó, de baixa aqui, bem forçado, vamos dizer assim, mas virou um fluxo, tá? Ó, segunda de movimento, vela de força, negação barra força. A primeira não foi, mas a segunda foi.
tem um fluxo, mas teve um fluxo, ó, com velas de descanso no meio, ó, e foi subindo com alguns descansos. De certa forma, foi um fluxo bem grande. Aí, ó, foi a Beatriz que falou, né, de operar só até a terceira. Talvez seja por isso, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Aqui já deu problema, 1, 2, 3. É porque a média de acerto seria de 3. Mas eu considero o fluxo a extensão toda do movimento. Então, o fluxo continuidade para mim, desse aqui, esse fluxo ele veio daqui até aqui, ó. Foi isso tudo aqui. Em alguns momentos, ele perdeu força. Ó. Em alguns momentos, ele precisou descansar por conta de alguma coisa do gráfico. Aqui, aqui, aqui e aqui. Mas ele houve uma subida, tá? Então, a gente já opera agora sabendo quando entrar, nesse caso entramos na segunda e começamos a operar o nosso fluxo, beleza? Aqui, ó, já é uma situação um pouco complicada, por quê? Porque entrou com uma exaustão, né? E aqui, ó, não é uma vela agressora. Aí eu entrei na segunda, tá? Houve esse descanso, então provavelmente tomaria um loss aqui, e aí já tomei um loss. Depois teve uma exaustão, e aí, cara, eu não entraria aqui porque eu não ia ter confiança, tá? E provavelmente nem aqui. Então, tipo, são coisas que podem acontecer, a gente precisa ficar de olho. Tudo isso a gente mata toda essa charada observando a movimentação, tá, pessoal? Observando a movimentação. Quem me viu operar hoje, lá na aula da 10x, viu que eu só operei movimentação. Eu ficava esperando o momento certo para dar a entrada e eu falava, essa vela tem que descer mais, tem que descer mais. E quando a vela desceu mais, eu peguei e ela subiu. Ó, essa vela não está demonstrando intenção de descida, vai subir, e pá, e ela subiu. A movimentação fala tudo. Aquela aula que eu falei para vocês pegarem uma vela e observarem o que que a vela faz de movimentação, beleza? Ó, topos e fundos, com rompimento de fundo, topos e fundo com rompimento de topo. E aí você vai saber o que que é, para saber se ela vai dar entrada para continuidade, se ela vai reverter, se ela vai para alta, se ela vai para baixo. Acompanhe a movimentação da vela e vocês já vão matar 50% da charada, tá? E fluxo de continuidade é fácil, porque na pior das etapas você faz aquele operacional basicão de dar entrada aqui no início da vela e vai finalizar lá o prejuízo no final, tá? Você vai sair sempre no lucro, tá? Hoje, para quem não viu, eu fiz R$ 692 operando 7 entradas e errando uma, tá? Para quem não viu a minha aula lá. E eu só não cancelei a entrada que eu errei porque eu sou proibido de cancelar lá. Porque se eu não tivesse, eu tinha feito um lucro até maior, tá? Eu não tinha perdido o valor todo. É que eu não posso cancelar as entradas lá na aula do Patrick, beleza? Então, pessoal, é, tá aí mais um complemento de fluxo, tá? Adriana, não é difícil. O problema do fluxo é você ter coragem para entrar, tá? Ó, olha o que está acontecendo aqui, ó. Tive uma vela agressora, já podia ter entrado. Tomei um loss, mas eu posso entrar para essa aqui também, tá? Como você tomou um loss aqui, ó, você pode até esperar a próxima vela, não tem problema. Espera um pouquinho, ó, vamos aguardar para você ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar operar um fluxo continuidade com vocês aqui, tentar em 10 minutinhos fazer uma operação de fluxo continuidade, tá? Observamos aqui, ó, essa vela parece que ela não vai descer, a tendência aqui é de baixa, ó, eu não tinha reparado, né, ó, a tendência é de baixa, então o fluxo é para baixo, então aqui, ó, ele vai obedecer um fluxo continuidade para baixo, negação barra força, pode ser que a gente entre para baixo aqui, tá, pessoal, ó, 23, 22, 21, estamos no fundo, estamos saindo, estamos numa zona de consolidação aqui. Então, vamos ver com calma. Talvez por isso que a gente não consiga, às vezes, pegar o fluxo, tá? Ó, vamos ver. Ó, não me dá uma segurança de operar aqui. Vamos com calma. Pode ser que se crie uma L3 aqui, tá? Ó, essa vela está no pavio dessa. Vamos ver o que que essa vela vai fazer aqui. Se essa vela entrar no pavio dessa, já é outra operacional, pessoal. Tá vendo? Vamos com calma. Fala aí, Edson, pode fazer. Sobre o pavio de intenção, Uhum. como é que a gente Tá, também define nessa hora? vamos lá. Basicamente, os 15 primeiros segundos são de negação e os 15 últimos são de intenção, basicamente, tá? Mas
a gente consegue trabalhar analisando aqui a finalização. Já vou mostrar para você, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Provável put, ó. 4, 3, deu uma entrada para baixa. 2, vamos aguardar, tá, Adriana? Vamos ver, a Adriana, né, que ficou com medo, vamos ver se vai entrar. E aí, o que que você vai fazer aqui, ó? Vamos analisar se houver geração de pavio nessa vela aqui, tá? Ó, essa vela, ela tentou fazer uma subida e depois começou a descer. Ó, ela fez uma descida e subiu de novo. Ó, e ela tá fazendo isso. Ó, tô deixando pavio. Eu vou tentar resumir as movimentações, pegar só as mais importantes, tá? Ó, acho que vai ficar por aqui mesmo. Deu uma subidinha, desceu de novo. Ó, por aqui já dá para analisar. Tive a tentativa de alta. Aqui, ó, eu tive a minha negação. Tentou alta, negou. Daqui para baixo, o que deixar de pavio, ó, esse pavio final que ela deixou aqui, ó, isso aqui foi a intenção. Então ele vai descer nessa próxima vela, ó. Ó, a próxima vela vai descer. Não deu tempo para eu entrar aqui, tá? Mas eu operaria aqui para continuidade. Aqui, ó. Eu iria pegar aqui, ó, tá? O que que ele fez no final? No final ele deixou um pavio grande aqui no final. No final essa vela fez isso aqui, ó. Ela tentou descer e voltou, tá? Calma, calma aí, deixa eu completar esse desenho aqui. Ó, a vela fez isso aqui. Aqui ela deixou um pavio, que é esse pavio aqui dela, tá? Aqui foi a intenção, ela quer chegar lá embaixo, tá? Não sabe como, mas ela quer chegar. No início foi negação, tá? No início ela tentou e negou alta. Só que a negação de alta dessa vela está muito pequena, e a intenção de alta dessa aqui está muito grande, tá? O que a gente precisa ver no final? Final da movimentação, tá? Para essa intenção virar uma rejeição, que eu não consegui prestar atenção na hora aqui, foi a maneira como ela voltou. Se ela desceu e voltou mais rápido, ela passa a ser rejeição. Se ela desceu e voltou mais devagar, aí ela vai ser intenção. Então, tipo, basicamente a gente precisa acompanhar a movimentação da vela todinha para entender qual pavio é negação, qual pavio é intenção. O básico, a regra básica fala que a negação é o início dos 15 minutos, os 15 segundos iniciais da vela, e a negação é o final, tá? A gente precisa dar uma avaliada nisso aí. Vou preparar uma aula só de pavios para a gente entender isso aí com mais calma, mais trabalhado. Conseguiu entender mais ou menos quem perguntou? Foi o Edson, né? Foi, sim, consegui sim, entendi sim. Beleza? Basicamente é isso. De início é negação, de final é intenção. Mas se ele for, vamos dizer, ele fez o pavio devagar e ele voltou explodindo. Aí é a intenção. Agora ele fez explodindo e aí ele começou a voltar devagar. Aí é a intenção. Beleza? Beleza, beleza. Quer dizer, se ele, Show. ele desceu devagar, ele voltou devagar, é intenção. Isso, E ele voltou rápido, é negação. exatamente. Beleza? Certo, Tranquilo? obrigado. Da mesma forma que é no início. No início a negação não é assim? A negação ela bate e volta rápido? Então, a negação ela pode ser nos É, 15 segundos iniciais. Mas se nos 15 segundos finais ali, ou se no período final ela fizer o mesmo movimento, é negação. Entendeu? entendi, entendi. Resumindo, fica Obrigado, mais fácil professor. assim. Valeu. Ahn, Filma S1 após a minha entrada. Aonde? Qual vela que você falou, Léo? Caraca, que louco, é isso mesmo, né? Eu dei a entrada aqui, ela pulou pro Audicard, velho. Que louco isso, né? Olha isso aqui. Audicard, o STBRL. Pô, mas fechou o BRL e não fechou o meu? Que coisa de louco, hein? Vamos ver aqui. Aí, continua aberto o BRL, ó. Que estranho, né? É, gente, Cotex.
Talvez por isso que tenha mudado aqui sem explicação, porque não tem uma explicação para dar uma vela dessa aqui, não, cara. Até eu fiquei bolado dessa vela, só ela só aqui, tá vendo? Que louco, né? Agora apareceu o AudiCAD aqui, ó. E agora ele tá no AudiCAD. Aí quando tá preto, ó, é o que a gente tá, quando você entra aqui. Bom, resumindo, ele pulou pro AudiCAD, ó. E a gente nem. Exatamente. É, bug da Cotex. Mas eu tava até olhando, eu não tava entendendo nada, velho, que aconteceu aqui. Eu falei, pô, por que que essa vela fez uma negação barra força dessa forma aqui, quando não tinha nada de confluência para ela fazer isso aqui? Mas foi isso, ela inverteu ali e provavelmente ele tava pegando mesmo, até o mesmo, pegou a mesma finalização aqui do SDBRL, né? Bom, aí fica difícil, né, gente? Aí fica complicado. Mas conseguiram entender, o pessoal do que não consegue pegar fluxo, a Adriana aí, vamos marcar um dia, a gente vai conseguir fazer umas entradinhas para pegar fluxo, beleza? E isso aqui, pessoal, desculpa, mas aí pagou, cara. E agora que eu tô vendo isso, ele pagou, tá? Que carada mais louca, velho. Ele deu nega e ele pagou também, vocês estão vendo isso? Olha aqui, e olha aqui, pagou. Caraca, que louco, ó, fiquei bolado agora com essa parada aí do gráfico, tá? Não entendi muito, mas vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Quem tem alguma dúvida, algum comentário, quer falar alguma coisa, pode falar, tá? Senão a gente finaliza a aula por aqui. Muito obrigado a todos. Eu vou preparar uma aula de pavio também, tá? Para a gente explicar com bastante calma esse lance aí de intenção, de retração, etc. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, pessoal, boa Renato, noite. Opa, pode falar. sou eu. Eu Fala aí, anotei Fernando. aqui bastante coisa, inclusive sobre o formato das velas, a vela de força, vela, deixa eu ver aqui, vela agressora e Uhum. negação barra força. Porque eu tenho uma dúvida, como seria o padrão, né, o formato da vela de exaustão? Ah, então, a gente falou sobre a vela de exaustão, tá? Basicamente é o seguinte, vamos botar aqui. Eu tenho três velas, eu tenho uma tendência de baixa finalizando aqui. Uma, duas, três velas. Beleza. E aí a minha primeira vela é uma vela de força. A vela de força ela tem que ser maior do que a média das três ou quatro últimas. Eu costumo pegar as três só, tá? Das três ou quatro últimas, sem exagero. Então isso aqui, maior que as quatro ou três últimas, não exageradamente. Beleza? Negação barra força vai ser a mesma coisa com o pavio embaixo, tá? Só que a negação barra força pode ser também uma vela com pouco pavio, com pouco corpo e muito pavio na abertura, beleza? Tranquilo? Uma vela agressora é aquela vela. Boa noite a quem tá saindo, tá? A vela agressora é aquela vela que ela vai ter até dois pavios, ó, dos lados, mas ela é grande, beleza? Ela só não pode ter o pavio maior que o corpo. Então, essa vela de pavio maior que o corpo, ó, não é uma vela grande, não é uma vela agressora, vamos falar assim, tá? E a vela de exaustão é uma vela que ela cresce muito maior do que as outras, beleza? E ela não pode deixar pavio na finalização dela aqui, beleza? Por quê? Porque o fato dela deixar pavio aqui me identifica que essa movimentação ela perdeu força nesse momento aqui e ela pode ter uma inversão aqui, vamos dizer, tá? Mas se ela é grande pra caramba e ela não deixa nenhum pavio aqui, beleza? Eu não posso falar para você que essa movimentação acabou aqui. Quando eu expliquei fluxo, eu vou postar essa aula que eu não postei, mas quando eu expliquei fluxo de continuidade, né? Eu falei que são várias velas, né? Que vão sendo formadas durante uma subida que pode levar 5, 10, 15 minutos, né? Quem garante que essa vela aqui, ela não está no meio dessa subida aqui ainda? Ela tentou uma subida, né? Mas ainda tem, o índice ainda pode subir. Aí eu não tenho como garantir com assertividade. Então a vela de exaustão, geralmente ela é muito grande e ela não deixa pavio aqui. Se ela deixar pavio aqui, ela é um outro tipo de vela, um outro operacional, que é a vela take, que aí a gente opera na retração, no sentido contrário.
beleza? Mas a exaustão, ela pode até deixar um pavio aqui embaixo, pode deixar pavio de zilhões de quilômetros aqui, mas ela é muito grande, tá? E ela não deixa pavio aqui, que vai fazer com que você interprete que a movimentação subiu muito e você não consegue garantir com certeza se ela vai continuar subindo ou se ela vai descer. Você não tem uma base para calcular no final da vela ali, entendeu? Cadê o Fernandes? Caiu? Estou aqui, estou aqui. Estava prestando Beleza? atenção e consegui resumir bem aqui. Excelente. Muito obrigado. Show? Fechou, galera? Então, beleza. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Então, pessoal, boa noite. Até amanhã. Amanhã mais 7, tá? E a gente se vê aí. Boa noite a todos. Bons estudos. E a gente vai se falando aí.